Olá pessoal, eu sou o Kevin do PET de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estamos aqui com nossa sétima aula do curso Aprendendo Programação Orientada a Objetos em Java. Bom, ao longo do curso nós já vimos os fundamentos principais da orientação a objetos, como a gente pode implementar as coisas da PO na linguagem Java, como criar classes, objetos, construtores, destrutores, tudo isso dentro da linguagem Java. O encapsulamento e os modificadores de acesso para fazer esses encapsulamentos, métodos getters e setters, sobrecarga de métodos, herança, as palavras reservadas, né, desde super, para que elas servem e como utilizá-las. Também vimos atributos e métodos estáticos, né, a keyword static, o que ela faz, relações entre classes, todas as três relações, classes abstratas, interface, e agora daremos continuidade falando sobre polimorfismo. Polimorfismo, como podemos ver, se divide sobre essas três principais categorias e mais na frente vamos falar um pouquinho mais delas. Bom, para começar, vamos falar sobre o polimorfismo. O polimorfismo ele vem da palavra grega, né, polimorphos, que é poli de muitas e morfos de formas, e basicamente, né, na programação orientada a objetos, ela traz a ideia de você conseguir gerar trechos de códigos, você criar programas que consigam se comportar de formas diferentes. Não só baseados na entrada, né? Mas também, por exemplo, um método com o mesmo nome que pode receber várias quantidades diferentes de parâmetros, né? Basicamente, coisas que podem mudar sua execução, seu retorno, dependendo da maneira com que você chama eles ou implementa seu código. Bom, o polimorfismo por sobrecarga se dá na criação de métodos ou funções dentro do mesmo escopo com assinaturas diferentes. Ou seja, a gente pode adicionar mais parâmetros, mudar o tipo de parâmetros para poder modificar, né, a assinatura daquele método, para poder distingui-lo de um outro método que tem, por exemplo, um nome igual. Isso é bem interessante quando a gente vai implementar, por exemplo, uma classe que tem várias operações internas e vamos ter métodos que têm a mesma ideia, né? Eles tentam implementar a mesma coisa, porém eles recebem parâmetros diferentes. Por exemplo, uma busca que procura, por exemplo, uma chave. Ele pode procurar uma chave com alguma coisinha a mais, algum parâmetro a mais, alguma coisa que possa melhorar essa busca, ou então até trazer uma busca mais eficaz para você. Justamente por isso que essa parte é tão importante. Vamos aqui, né, para nosso primeiro exemplo. Vamos implementar essa classe campanha com esses dois métodos aqui, que terão operações diferentes, né, como aqui o enunciado descreve. Primeiro, a gente vai passar um nome, e ele deve precisar o nome com 3 exclamações no final. Já o segundo método, que seria esse aqui, ele deve prever o nome passado x vezes, justamente para demonstrar nessa ideia de funcionamentos bem diferentes, apesar do nome ser igual e a assinatura do método ser bem parecida. Agora na ideia, né, temos aqui a nossa classe campanha, e a gente precisa implementar os dois métodos, né, que seriam public void chamar com um parâmetro, né, string nome. Temos aqui o primeiro método e ele deveria retornar, né, printar no caso, .out.println. Ele deveria nos retornar o nome, então seria nome, mais as 3 exclamações. Bem simples. O segundo já, ele deveria receber 2 parâmetros, né? Seria um string nome e um int x. Ele deveria imprimir nesse nome x vezes. Então, vou fazer aqui um for int i igual a 0, i menor que x, i mais, system.out.println. E vamos, né, printar o nome mostrado x vezes. Então vamos botar aqui nome. Deixa eu ficar mais bonitinho, vamos botar um print normal. Opa, deixa eu apertar o L. Vamos botar esse nome aqui apenas separado de um espaço. Que ele vai printar realmente o nome várias e várias vezes na mesma linha. Que é uma parte a gente vê. Vamos lá para main. A main, bem simples, né? Vamos aqui criar um objeto desse tipo campainha. Campainha C1 igual a new
campainha para chamar construtor. Temos aqui o objeto, então a gente pode botar c1.chamar. Apenas com o nome vamos botar meu nome, botar Kevin. E podemos botar c1.chamar também. Só que dessa vez usaremos dois parâmetros. Então vamos botar Kevin. Só que e 5 aqui. Salvando aqui o código para execução. Vamos olhar. Vendo aqui, ó. Primeira chamada, o método chamar, um parâmetro, ele imprimiu Kevin com os 3 exclamações. Já o segundo imprimiu o nome 5 vezes. Foi justamente o método com 2 parâmetros. Então você pode ver que o mesmo método, né, que tem a intenção de chamar, de alertar, de imprimir, ele teve 2 execuções diferentes, dependendo da quantidade de parâmetros que passamos, né, e dependendo de como a gente implementou ele. É justamente assim, né, que se dá o polimorfismo. A gente tem esse cara, que supostamente é o mesmo cara, né, o chamar é o chamar, porém, né, como temos assinaturas diferentes, como temos jeitos diferentes de chamá-lo, sua execução também pode mudar. Então, pessoal, a gente pode aqui relembrar, né, um pouquinho como funciona a sobrecarga, justamente a gente criando métodos com nomes iguais, porém assinaturas diferentes, né, esse aqui seria o chamar com parâmetros, esse aqui com 2, que executam, né, implementam comportamentos bem distintos um do outro. Mas temos aqui já um segundo exemplo, né? Para a gente tentar modificar a classe pair. Lembrando que o polimorfismo se aplica para qualquer método da classe. Ou seja, como o construtor também é um método, ele também se aplica ao construtor. É justamente isso aqui que a gente quer mostrar nesse exercício. Veja aqui que ele pede para a gente criar 3 construtores. Um que vai criar um cara dessa classe aqui, passando apenas um dado. E a gente cria uma chave padrão, por exemplo, 0, digamos. O outro deve construir os 2 campos, ou seja, a gente vai ter que passar 2 parâmetros para ele. E o terceiro, ele vai construir a cópia do objeto, ou seja, receberemos outro objeto pair e criaremos uma cópia desse objeto, basicamente replicando, né? Teremos 2 objetos. Temos aqui, né, pessoal, a classe pair, que o exemplo nos deu, e vamos aqui começar a implementar nossos construtores. O primeiro, né, ele deve receber o dado e gerar uma chave defull para o nosso pair. Então vamos lá, né, public pair string dado. Bem simples, não tem muito mistério. Apenas pegamos o this.dado, recebemos o dado passado, atrelamos ele, né, ao nosso atributo, e a nossa chave, a gente coloca um número default, por exemplo, vamos colocar 0. Então todo mundo que for declarado sem a chave, né, explicitamente, ele receberá a chave 0. Posso escolher qualquer chave aqui, apenas para exemplificar. Você pode gerar um número aleatório se quiser, não tem problema. Para o próximo construtor, vamos, né, usar os 2 parâmetros, ou seja, vamos receber dado e chave. Esse aqui, né, bem mais simples, mesma coisa. A única diferença que teremos é que não vamos colocar 0, vamos pegar o que nos foi passado. Chave, recebe chave. Isso é muito mistério. Temos aqui nosso segundo construtor. E o terceiro, que seria justamente para a gente receber outro pair. Pair, vamos botar order. Nesse caso, como estamos dentro da classe pair, estamos recebendo um objeto da classe pair, podemos acessar esses campos privados, mesmo que normalmente não conseguiríamos, né, chamar, por exemplo, isso aqui é um outro objeto, estamos chamando, então deveria conseguir acessar os dados privados dele, porém, como estamos na mesma classe, isso é possível. Então, né, sabendo disso, vamos lá, this.dado é igual a order.dado. Normalmente isso aqui daria um erro, né, porque isso aqui é um campo privado, né, mas, relembrando o que eu disse ainda agora, o order, por ser um objeto da classe pair, porque estamos dentro da classe pair fazendo isso, ele permite essa atribuição. Agora vamos continuar, this chave recebe order.chave. Escrevi order errado aqui.
falta ponto vírgula. Ok. Pronto, assim, rapidinho, conseguimos fazer aqui nossos 3 construtores. Cada um são de uma maneira diferente, porém todos, né, com o mesmo nome, sobrecarregando, né, nossos construtores. Agora vamos lá para main, para testar a criação desse objeto. Bom, aqui na classe main, podemos pegar nosso pair, P1 é igual a new pair. Vamos colocar o de dado, vamos colocar olá. Pair, P2 igual a new pair. Vamos colocar com 2 dados, vamos colocar olá, eu sou o dado. E a chave vamos colocar 4. Pair P3. Agora vamos colocar P3 a partir de um novo pair. Vamos colocar new pair. Vamos criá-lo a partir de P2. Então isso seria uma cópia, né, dos dados de P2. A gente chama de construtor cópia esse cara aqui. Bom, agora temos aqui, né, nossos 3 pares construídos, mas a gente esqueceu de fazer um método para mostrar os dados. Então vamos fazer aqui rapidinho. Print, void, public void print. Fazer aqui rapidinho um método para mostrar nossos dados da classe, para poder a gente confirmar que realmente nossos construtores estão funcionando. Daqui rapidinho um system.out.println. Vamos colocar dado, mais dado, mais chave, chave. Ok? Pronto, agora temos aqui nosso print para a gente poder ver, né, como está a nossa classe internamente. Vamos pedir para ele printar aqui na main. P2.print e P3.print. Olhando aqui, né, para a nossa declaração, o que a gente espera? A gente espera que no primeiro ele imprima olá, seguido da chave 0, porque lembrando, né, o construtor default ele bota a chave 0 para o cara. Default não, perdão, nosso construtor com um parâmetro. Já o P2, ele deveria imprimir, né, olá o soldado e o número 4. E o P3, a mesma coisa que o P2, porque eles foram instanciados uma parte do outro. Então vamos já executar nossa main, ver o resultado. Aqui temos o de P1, olá, bate, chave 0, por causa do nosso construtor que pega default a chave 0. Ok. O segundo, olá, eu sou o dado, olá, sou o dado, P2, e chave 4, ok. E P3 igual a P2, porque ambos foram criados a partir um do outro, né? O P3 foi criado a partir de P2. Bom, retornando aqui, pessoal, para a nossa aula, temos aqui um exercício para vocês entregarem ao final da semana, que basicamente consiste em pegar essa classe pair que a gente fez nesse exemplo passado e implementar uma nova classe chamada container pares, que irá guardar uma lista desses pares. Ou seja, ele vai encapsular uma array list ou então uma variável criada por você mesmo, que vai guardar vários pares. E dentro desse cara, vocês vão ter que criar 3 métodos de consulta diferentes, né, seguindo essa instrução aqui, para buscar esses elementos de formas diferentes. Por exemplo, só com a chave, só com o dado, então buscar com os dois, apenas um dos dois estiverem certos que ele vai retornar. Aqui está um exemplo, né, da execução. Isso é importante para vocês saberem, né, como funciona a busca, por exemplo, assim, estou buscando o cara por só a chave, só o dado e etc. Vamos aqui, né, para nosso segundo tipo de polimorfismo, que se chama template. O template, né, conhecido como generics em Java, é basicamente uma forma. Como assim uma forma? Lembra que sempre que a gente precisa, por exemplo, declarar um objeto, a gente tem que botar o tipo daquele objeto? Ou então até um tipo primitivo, inteiro, booleano, double. Todos esses caras, a gente tem que declarar, dizer, olha, esse cara aqui é tipo X, tipo Y, certinho, e ele nunca vai mudar no tempo de execução. Porém, temos um jeito, né, de tentar deixar isso mais genérico, de abstrair o tipo de dado utilizado
que é justamente o vídeo template. A gente diz, olha, vai ter um cara aqui, um dado de um tipo que eu não sei. Porém, você vai implementar, né, as coisas aqui e tentar utilizar esse tipo de dado sem saber quem é ele. Obviamente, isso faz a gente perder algumas, digamos, características dos nossos elementos. Por exemplo, ele não vai permitir soma ou comparação assim de cara. A gente vai ter que fazer algumas coisinhas para poder permitir isso. Mas é uma ferramenta assim muito poderosa. Como podemos ver aqui, né, nesse primeiro exemplo, criamos aqui uma classe chamada classe genérica, que basicamente é atributos genéricos, métodos genéricos que não importam muito bem as finalidades dele. Porém, temos aqui ó, o símbolo do template, justamente marcado por esse sinalzinho aqui, e o T no meio. Esse T representando o tipo, né, o carinha que estamos chamando de template, a nossa forma. Então, por exemplo, esse T aqui, ele está dizendo, esse atributo genérico, ele será do tipo T. Quem é T, eu ainda não conheço, eu vou receber depois, aqui embaixo também. Mas, por hora, você vai receber um cara de um tipo abstrato, e você vai fazer coisas, né, com esse cara de tipo abstrato. Como eu disse anteriormente, por se tratar de template, né, ele não vai permitir muitas operações, então basicamente ele vai trabalhar apenas com atribuição aqui. Nada muito específico de uma classe. E aqui na main, a gente declara o tipo do template, chamando esse carinha aqui. Devem se lembrar, né, que o ArrayList, que a gente usou em outras aulas, ele recebe uma declaração dessa forma parecida, até porque ele usa template. Então lá naquela hora que você passa, né, aquele valorzinho, por exemplo, ArrayList de int, quando você passa aquele intzinho entre essas brackets, ele está dizendo, né, que aquela ArrayList vai guardar tipos inteiros, ele vai pegar todos os tzinhos e substituir pelo tipo inteiro, certo? Aqui temos já um exemplo. Você declara aqui esse genérico string, e aqui construímos o cara com um string, está aqui o atributo dele. Já o segundo genérico, temos aqui o 3 e ele vai printar o número 3. Vou pegar esse código aqui e botar em IDE para poder mostrar para vocês o funcionamento dessa classe de template. Vamos aqui de volta na IDE com a nossa classe genérica do exemplo. Temos aqui, né, a classe genérico e a main. Temos aqui, né, só uma pequena alteração no tipo int para integer. Isso acontece porque quando a gente usa o int, o tipo básico, ele vai pedir as dimensões do inteiro, já vai ficar implicando com um problema nisso aí. Então, para facilitar as coisas aqui, a gente usa o tipo integer, que bom, não vai ter nenhuma diferença, não vai ter nenhum problema, ele vai executar o código da mesma forma. Então a gente troca aqui para evitar dor de cabeça, evitar problemas. Vamos lá, né? Executando aqui a main, para a gente poder ver o resultado. Já justamente aqui. Nesse primeiro cara, ele criou a classe, né, com tipo string e passou uma string para o construtor. Nós printamos aqui o atributo. E está aqui nosso atributo genérico, a string. Já no segundo caso, passamos um inteiro e ele printou aqui o número 1, o inteiro. Passamos. Pode ver, né, que o 3 foi passado justamente como um inteiro, né, não tem nenhum aspa aqui nele, então sim, esse 3 aqui que está sendo printado é um inteiro. Voltando aqui para a aula, podemos, né, ver o funcionamento desse código. Então sim, podemos declarar um cara com um tipo abstrato, um tipo genérico, e apenas depois, na nossa main, por exemplo, a gente dizer, né, declarar esse cara, uma variável dessa classe, utilizando o tipo que a gente desejar. Mas qual é o problema disso? Lembra aquela parte que eu disse que ele pegou aqui a string, ele vai trocar o carinha por string e vai criar. Não é bem assim. Porque, né, lembrando, o código Java é compilado, ou seja, ele vai compilar, né, processar todo o bitcode para a JVM poder processar a sua execução. Então, nisso aí, ele vai ter que saber quem aquele cara é naquela hora. Então, para poder, digamos, poupar na busca, para ficar mais fácil até para a JVM para permitir o template, na verdade, o que a JVM faz é substituir todos os caras que estão com o template pelo tipo Object. Relembrando um pouco das aulas anteriores, o tipo Object ele é basicamente o topo da hierarquia de todos os objetos de Java. Toda classe ela sempre é filha de Object, mesmo que você não coloque o extends lá na sua classe. Por ser uma classe instanciada em Java, ela vai ser filha de Object. Por causa disso, qualquer objeto, né, qualquer entidade, ela pode ser associada ao tipo Object por meio da vinculação dinâmica, que é um plano que veio mais na frente, mas é por causa disso, né, a gente pode
dizer que todo mundo é um object, então qualquer cara, né, ele aceitaria. Então, na verdade, ele não está trocando por string, e sim esse cara aqui está sendo trocado por object. E esse object que está recebendo, né, esses atributos. Então você pode se perguntar, né, já que ele sempre troca por object, então para que a gente tem template? Para que a gente faz esse tzinho aqui e tal, sendo que ele vai trocar por object? Não é mais fácil usar apenas object? Bom, isso aqui é justamente, né, para facilitar sua manutenção. Porque o tipo object em si, você teria que, por exemplo, declarar aqui object, object, e aqui você passava os métodos normais. Mas imagine que você tem um código de várias linhas, um negócio extenso, muito grande. Você teria que passar toda hora object, 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 toda hora, toda hora. Aí digamos que você precisasse mudar, eita, não é mais object, vamos ter que usar uma coisa menos genérica. Aí você tem que sair mudando de cara a cara, tudo mais. Sendo que com o T você só faz passar esse novo tipo, né? E ele já assume rapidinho, sem problemas nenhum. Mas, né, fora essa facilidade de manutenção, o template nos fornece também outra coisa muito interessante, que vamos ver aqui na raça, voltando aqui para a nossa classe genérico. Voltando aqui para a IDE, vamos para a nossa classe genérico e implementar um comparador. Vamos colocar aqui boolean, vamos botar int, public int, compare. Esse carinha vai receber um cara genérico, um segundo cara genérico, né, e nossa classe atual. Então, isso aqui é a função compare, né? Ele vai receber um cara genérico, outro cara genérico, né? E o próprio objeto que chama em cima dele. E ele vai comparar, dizer quem é menor e quem é maior. Então, vou botar this.attribute genérico menor do que, por exemplo, order. Ponto atributo genérico. Ok. Veja, né, que a função já não tem mais problema. Vou botar aqui boolean. Fica mais fácil. Return isso aqui. Veja aqui, né, que temos um erro. E o que esse erro quer dizer? Vamos aqui na main. Vamos chamar esse método, por exemplo, em genérico 1. Ponto compare com genérico 2. Certo? Para escrever errado. Genérico. Ok. Então aqui vendo, né? Só vamos aqui a main, vamos executá-la. Temos aqui um erro, né? Olha só. Unresolved compilation problem. Atributo genérico not resolved nor not of type field. Voltando aqui, temos, né, o erro na linha 11. Por que isso acontece? Lembra que está trocando todo mundo por objeto? A classe object, ela não existe essa ideia de comparação. Você não tem como comparar a ordem com objetos que você nem sabe o que são. E por não possuir isso, essa operação aqui, né, de maior que é inválida, ou seja, ela não existe essa operação para o tipo object. Então a gente não pode comparar esses dois carinhas. A gente nunca poderia comparar esses dois carinhas utilizando template. A não ser que, e aí que entra o nosso próximo recurso que vamos ver, que se chama extends. Lembra lá extends, né, da herança? Exatamente o mesmo cara. E o que ele quer dizer? A gente está pegando aquele template, que era totalmente genérico, e nós estamos botando restrições em cima deles. Por exemplo, utilizando a palavra extends da classe comparable. O que essa classe comparable faz? Elas são classe de números, classe de entidades que modelam a ordem natural, ou seja, qualquer objeto lá pode ser comparado utilizando a ordem natural. Então, ao dizer que nosso template T ele tem que ser uma extensão de comparable, quer dizer que ele tem que herdar de comparable, né? A gente está restringindo o tipo T, a gente está dizendo, olha, esse tipo T aqui vai ter que ser um cara que seja ou comparable ou algum derivado dele. Dessa forma assim, a gente perde, né, a generalidade do template. O template ele vai deixar de ser totalmente genérico, por exemplo, a gente não conseguiria colocar um string aqui. Porém, a gente ganha, né, essa comparação utilizando métodos de comparable. A gente ganha poder. E, né, usando essas restrições, a gente pode implementar códigos bem mais robustos
bem mais poderosos e também genéricos, que funcionem para a maioria dos tipos que se podem encontrar na linguagem de programação. Aqui está o próximo exercício de vocês, né, para essa semana, que seria implementar a classe buscador, que é justamente garantir que todos os elementos sejam comparáveis, né, utilizando aquele extends. E dentro dessa classe, a gente vai criar duas buscas, né, para buscar o maior elemento e o menor elemento. Ou seja, só para a gente treinar aqui, né, nossa ideia do comparables. Seria bem tranquilo, também assim como o último exercício, só criar uma lista e buscar elementos em cima dela. Bem, para finalizar aqui, né, temos o nosso último problema físico que abordamos no curso, que é a vinculação dinâmica. E, bom, esse nome recebe, né, porque ele ocorre em tempo de execução, isso é muito importante, e ele vincula um objeto do tipo derivado a uma referência do tipo base. O que isso quer dizer? Voltando aqui, né, para o template que a gente usou, é como se a gente tivesse dito que esse cara aqui, ele não troca para objeto, ele não é consistente, a gente vai substituir todo mundo por objeto. Essa é basicamente a referência dinâmica, que a gente pegou o objeto, que é um cara mais genérico, e aí, por string ser um derivado de objeto, né, ela é uma classe, pode dizer aqui o S maiúsculo, ela é uma classe, ela é derivado de objeto. A gente pegou e disse, olha, esse cara aqui não é derivado, então tudo que o objeto faz, string também faz, porém ela tem algumas coisas específicas dela. Mas ela pode atuar como objeto, ou seja, eu posso enxergar string como objeto e utilizar coisas de objeto em cima de string. É justamente isso, né, que a vinculação dinâmica faz. Você tem um cara de um tipo derivado e você enxerga, né, você utiliza ele como se fosse um cara mais genérico. Por exemplo, aqui, né, temos a classe veículo, que seria um veículo qualquer. Temos aqui um carro, que seria uma subclasse de veículo. E a moto, que seria uma derivada, né, uma subclasse de veículo também. E aqui também eu posso chamar um tipo veículo, eu digo, olha, eu quero um veículo, não importa seja carro, seja moto, eu quero ter um veículo V1, não importa com quem seja. Então aqui podemos instanciar ele como carro ou até podemos, né, instanciar como moto da mesma forma. O tipo de V1, ele conta-se um tipo carro. Se você for lá usar o instance-off, né, você vai ver que V1 vai retornar naquele instance-off de carro. Porém, né, em tempo de execução, estamos chamando ele de veículo. É como se tivesse passado uma lupa, né, colocado assim um filtro no nosso olho. E estamos enxergando esse cara como um tipo veículo, porém, né, toda a estrutura interna dele, todas as configurações, eles estão sendo implementadas pela classe carro. Aqui, né, para a gente ressaltar o que eu estava falando anteriormente, nosso tipo, né, o tipo da variável, sua configuração lá na memória, ela é imutável, ou seja, você definiu um inteiro, ele é inteiro até o fim do seu tempo de vida, aquela variável é inteira até ela ser deletada pelo garbage collector do Java. Porém, né, o jeito que a gente chama ela, né, o jeito que a gente se referencia a ela, pode mudar várias vezes durante a execução, e isso não tem problema nenhum. Só lembrando, né, que o tipo tem que ser mais genérico, ou seja, aquela ideia que a gente estava falando anteriormente, né, você tem que ter a gente pode chamar o carro de veículo, porque veículo ele é mais genérico do que carro, eles tem essa ligação de herança, né? A gente pode fazer isso. A gente só pode fazer isso se os caras tiverem a ligação de herança. Por mais que seja, por exemplo, com avô, digamos que veículo, eles têm dessa outra classe, a gente poderia chamar o carro da classe pai de veículo. Não tem problema. Por exemplo, digamos, projeto. Digamos que o projeto de veículo, ele é o pai de veículo, a gente poderia chamar um carro de projeto de veículo, sem problema nenhum. Contanto, né, que essa herança tivesse sido declarada. Aqui, né, um último ponto, porém muito importante, sobre a vinculação dinâmica, é que quando a gente vai chamar um método em uma classe genérica, a gente só consegue enxergar métodos e atributos que foram declarados na classe genérica. Por exemplo, digamos que lá naquele nosso exemplo, a classe carro ela tem métodos e atributos que veículo não tem. Ele criou na lá os métodos e atributos. E aí eu quero que V1 chame esses métodos de carro, porque V1, né, ele é um carro, porém, por como ele está sendo visto como veículo aqui, né, ele está sendo enxergado como veículo, a gente não consegue chamar esses métodos específicos de carro. Pense que é como o V1, ele está, né, sendo genérico, ele diz, olha, aceito qualquer veículo que você me mandar, tanto carro quanto moto. Porém, né, como ele está aceitando qualquer um, ele não pode criar exigências em cima de carro ou de moto, porque ele não sabe quem ele vai receber. Então ele não pode, a JVM não pode garantir que ele vai conseguir executar aquele método se ele não sabe se ele vai receber, qual dos dois vai receber, né? Então, ele só pode chamar os caras que V1 já tem implementado, que já tem a garantia que eles já estão lá.
Porém, caso o carro ele implemente, né, ele sobrescreva o método de V1, digamos que V1 ele tem o método acelerar. E aí carro, ele pega o método acelerar e modifica dentro dele para fazer o que um carro precisa para acelerar. No V1, ao chamar o método acelerar, a gente chama o método de carro. Ele sempre percorre a herança, né, de baixo para cima. Ele sempre vai da classe mais especializada subindo. Ou seja, em caso de sobrescrita, o método de V1 chamado, né, seria o método que foi implementado em carro, a não ser que carro não implemente. Tem uma certa diferença aí, que é muito importante a gente ficar de olho nisso aqui para não ter chamadas erradas, né? A gente não confundir as nossas chamadas no objeto. Vamos aqui, né, pegar um pequeno exemplo para a gente trabalhar tudo isso que estávamos falando da vinculação dinâmica. Vamos aqui criar uma classe chamada numeral, uma classe genérica, né, chamada numeral, e criar duas classes derivadas delas, chamadas inteiro e real, que vão prestar números inteiros e reais, né? Ou seja, esse cara aqui vai encapsular um int, esse cara aqui um double ou um float, e essas duas aqui vão ser filhas, né, de numeral, para que a gente possa criar uma lista que guarde qualquer um dos dois. Ou seja, uma lista que guarda apenas numerais, ela não importa se é real ou inteiro, ela guarda os dois caras. E, né, obviamente, criar métodos para a gente printar e poder ver esse resultado em ação. Bacana ideia. Temos a classe numeral, que ela vai ser bem genérica. Vamos aqui apenas declarar um método de printar. Vamos dar public void print. Aqui, né, não precisa fazer nada, vou deixar ele vazio. Apenas para dizer que numeral, né, como a gente estava falando anteriormente, ela possui um print, ou seja, quando a gente chamar um print, ele vai chamar os da classe filhas como a gente quiser mostrar dentro da nossa lista. Vamos agora criar aqui, né, a classe inteiro. Aqui, bonitinho. E vamos herdar do numeral. Salvar o numeral para poder enxergar no projeto. Extends numeral. Agora, né, com essa extensão, né, com essa herança que a gente tem de inteiro, a gente diz, né, que, olha, tudo que o numeral faz, o inteiro possui também. E por causa disso a gente vai poder usar, né, a vinculação dinâmica. E vamos lá implementar nossa classe em si. Temos aqui um inteiro privado, vamos colocar aqui int e vamos colocar número. Seu construtor, né? Public inteiro recebe um int, não. This.num é igual a num. Aqui sem problemas, né? Agora vamos pegar o método print e implementar para essa classe aqui, para a gente poder mostrar naquela execução que eu falei a vocês, que ele prioriza as classes da herança. .out, println, o valor desse numeral é, e a gente printa o número. Sem muito mistério aqui. Temos a classe inteiro e vamos lá, né, para a classe real. Na classe real, bem parecido com a nossa classe inteira, vamos lá criar nosso número. Não sei qual vai ser, no caso, nesse caso vai ser double, né? Vou botar num também. Public real. Nosso construtor. Double num. This.num recebe num. E o nosso método de printar. Print. Esquecemos o void aqui. Abrindo aqui, vamos lá. Ok. Novamente, né? Printando. Esquecemos essa aqui. Ponto println. O valor desse número é e num. Mesma coisa do inteiro. Agora, né? Vamos criar nosso containerzinho para poder mostrar isso, a vinculação dinâmica em ação. Temos aqui nossa classe list, né, que vai guardar os numerais.
Esqueci uma coisa importante aqui, acabei de lembrar. Esquecemos de estender a classe numeral. Nada disso aí ia funcionar. Nunca esqueçam da galera, quando vocês vão fazer isso aqui, de estender a classe numeral. Voltando aqui para a lista, vamos declarar um ArrayList. Private, né? Podemos esquecer do nosso modificador de acesso. Private, ArrayList, do numeral. Vou botar list. Aqui ele já pediu para a gente importar a classe ArrayList. A gente importa aqui sem problemas. Agora a gente coloca aqui, né? O nosso construtor. Public lista. Não passar nenhum parâmetro. O construtor vazio. Vou botar aqui um sinal sem querer. Vou botar, né, o list. This.list é igual a new ArrayList numeral. Tá aqui tudo bem, né? Nada novo. Vamos só colocar métodos para adicionar coisas na lista. Vamos botar aqui L. O método é para adicionar um elemento. Vamos botar aqui numeral. Numeral new. Não podemos botar new, né? New num. E aqui ele vai botar list.add new num. Ok? Temos aqui o nosso método para adicionar. Vamos agora botar um método para printar a lista. Public void print. Aqui vamos botar for each numeral e dentro da lista a gente pega e.print. Eu acho, né, fácil assim. Temos nossa listinha aqui que pega tipos numerais, ou seja, ele pode pegar tanto inteiro quanto real. Vamos aqui, né, para main, para mostrar como isso aqui acontece para vocês. Aqui na main, né, vamos criar vários numerais. Numeral N1 igual a new inteiro, vou criar um inteiro. Inteiro com número 6, por exemplo. Numeral N2 igual a new real. Vamos inicializá-lo com 7.75, por exemplo. A gente cria uma lista. Lista L1 igual a new lista. Default L1.add passa N1 e L1.add a gente passa N2 agora, certo? Aqui a gente criou, né, dois numerais, uma partir do inteiro, ou seja, esse N1 na memória ele é um objeto dessa classe inteiro. Porém, estamos, né, nos referindo a ele, nos chamando ele de numeral, como se fosse um tipo de apelido. Como desse, né, apelido da lupinha lá, que faz a gente enxergar ele como um cara diferente. Mesma coisa com o N2. N2 ele é um real na memória, porém, ele está, né, chamando ele, está se referindo a ele como se ele fosse um numeral. E é por isso mesmo que a gente pode adicionar na lista. Pode ver aqui que não gerou nenhum erro, né? Justamente por causa disso, porque nossa lista ele espera numerais. Então, ao fazer isso, a gente pode adicionar N1, a gente está adicionando N1 como se ele fosse realmente um numeral. Está enxergando ele como um numeral e adicionando na lista. E agora, né, para printar, vamos mostrar como eles estão lá dentro. Rodar aqui a main. Podemos ver aqui, o valor desse numeral é 6. Se é nosso primeiro cara da lista, né, o N1. Pode ver que ele até printou sem nenhum ponto, ou seja, realmente é um inteiro. Já o segundo, temos aqui nosso double, o real, 7.75. Ou seja, primeiro temos aqui, né, a chamada, as classes mais derivadas, ou seja, as mais especializadas, perdão. Ou seja, a gente pegou aqui o print, chamamos o print. Esse print, lembra-se que os caras aqui são numerais, ou seja, está chamando o print em cima de um cara numeral. Ó, numeral, me dá teu print aí. Porém, como inteiro e real implementaram os métodos print,
eles estão printando aqui para vocês os resultados. Isso é uma das coisas mais interessantes, pelo menos na minha opinião, sobre polimorfismo, porque isso aqui, né, permite que você crie, cara genérico, você crie vários programas interessantes a partir desta ideia de vinculação dinâmica. Voltando aqui à aula, né, pessoal? Temos aqui o exercício 3, vai jogar essa semana também, que ele basicamente consiste em reproduzir nesse exemplo que a gente fez agora, só que um pouquinho mais complexo, utilizando itens de compra. Mas a ideia é parecida, né? A gente vai implementar uma lista de uma loja de compras virtual, do mercado virtual, e essa lista vai poder ter vários produtos, né? Esses produtos, eles podem ter tipos especializados, e os tipos especializados, eles vão justamente ser guardados na lista genérica, utilizando a vinculação dinâmica, e aqui ele dá os detalhes do que esse caso deve conter, bem tranquilo também. Basicamente é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou mandar um e-mail para o nosso grupo. O nosso e-mail vai estar na descrição do vídeo. Ou então para o pessoal que está vendo o curso, deixar no canal do Discord sua dúvida, que prontamente iremos já atendê-lo para sanar, né, qualquer problema que você possa ter tido.